Lucas capítulo 10, a partir do verso 38 até o verso número 42, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, irmãos? Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, meu Deus, que alimenta, Pai, a nossa alma. Tua lei que é perfeita, restaura, Pai, a alma, Senhor. Tua palavra, meu Deus, que é fiel e dá sabedoria aos simples, meu Deus, mais desejada do que ouro, Pai, mais desejável do que muito ouro depurado, Senhor, mais doce do que o mel e o destilado dos favos, Senhor. De fato, esse seja o desejo, o anseio do nosso coração, Pai, e que nós possamos desfrutar, meu Deus, da Tua voz, Senhor. Senhor, fala nossos corações, meu Deus, nos trazendo, meu Deus, ao eixo, Pai, à cruz de Cristo, Senhor, e nós possamos, a partir da cruz do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, viver a nossa vida, Pai, transformados por ela. Nos abençoa, Pai, tem misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Todos nós, irmãos, vivemos ocupados, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas mais gostam de dizer na vida, é que elas estão ocupadas. E aí, geralmente, quando as pessoas estão ocupadas e sempre ocupadas, aí elas se sentem importantes, né? Elas sentem que, olha, tá vendo? Estou sempre ocupado, então isso significa que eu não estou perdendo tempo, não significa que minha vida ela está fazendo sentido, não estou parado, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Isso é uma coisa muito comum. Nos Estados Unidos eles têm um termo para falar de uma pessoa que é viciada em trabalho, né? que vive trabalhando. Né? É um termo que em inglês é interessante porque parece com alcoólico, só que em vez de álcool eles usam o termo trabalho, né? Fica como se a pessoa fosse dependente realmente do trabalho. E veja, irmãos, que o trabalho ele foi feito por Deus, o serviço ele foi feito pelo Senhor, mas ele deve ser executado de um modo que glorifique a Deus. E os excessos, e a gente fazer algo que não deveríamos no momento errado, também é pecado. Vejam, a gente tem acompanhado, irmãos, a história do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, desde antes do seu nascimento, no Evangelho de Lucas. E é uma história que ela é muito bem contada, né? Não é à toa que a gente consegue perceber claramente ao meditar nesse livro que ele foi realmente inspirado pelo Espírito Santo. Porque a forma que essa mensagem é transmitida, não só o conteúdo da mensagem, mas a forma que ela é transmitida, homem nenhum conseguiria organizar uma mensagem de uma forma tão gloriosa como o Lucas ele conseguiu organizar o seu evangelho, né? O objetivo do Evangelho de Lucas é mostrar que Jesus Cristo ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, né? Isso é como se fosse o tema do evangelho dele. Ele vem escrever esse evangelho quando outros evangelhos já tinham sido escritos. Provavelmente o evangelho de Lucas ele foi escrito depois do evangelho de Mateus e depois do evangelho de Marcos. E Mateus ele vem escrever o evangelho para os judeus. Marcos ele vem escrever o evangelho para os romanos. E então Lucas ele vem escrever o evangelho para todo mundo, para mostrar que toda raça, tribo, língua, nação, todos os povos, eles podem ser alcançados pela graça de Deus. Então, a gente vê que dentro dessa mensagem que ele quer transmitir, através da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostra que Jesus Cristo, irmãos, é a única pessoa que a gente pode falar na face da terra
que ele foi esperado, aguardado por séculos e até mesmo milênios. Veja que desde o Jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus ele havia prometido uma salvação através de um descendente, através de um homem, e desde então o povo de Deus, aqueles que realmente eram fiéis e piedosos, confiavam no Senhor, estavam aguardando a vinda desse Messias, desse homem, como aquilo que iria salvá-lo. Aquele era o único que poderia salvá-lo dos seus pecados. Então, Lucas ele vem mostrar que Jesus ele é esse homem. Vem mostrar isso através da forma que ele fala e anuncia o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele, antes de anunciar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele anuncia o nascimento daquele que vai anunciar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele primeiro bota o anjo Gabriel para ir até Zacarias e contar ali para Zacarias que a sua esposa Isabel ficaria grávida, iria gerar um filho, João Batista, que ele ia preparar os caminhos do Senhor. Ou seja, ele mostra a grandeza e a importância de Cristo, que até mesmo a pessoa que ia anunciá-lo, ela foi uma pessoa que foi preparada, até mesmo antes de nascer. Veja, ele pegou um casal de idosos para representar o milagre que Deus fez no ventre de Sara, que Abraão e Sara, quando Sara já era estéril, já tinha cessado o costume das mulheres, ela pôde dar à luz um filho. Ele mostra isso, olha, se cumprindo mais uma vez aqui no Novo Testamento. E isso é para aguardar com expectativa a vinda do próprio Messias. Então depois ele vai falar, o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo é dado de modo glorioso também. O anjo vai lá anunciar de modo pessoal para Maria, e a mensagem é alegra-te, alegra-te, muito favorecida. Veja, Lucas ele tem sempre esse tom de alegria no seu evangelho, quer mostrar a alegria que nós devemos sentir, irmãos, por conhecer esse Jesus Cristo. E aí então, quando o Senhor Jesus Cristo nasce, um coral de anjos vem louvar aqui na terra e chama pastores e chama pessoas para poderem ir lá e contemplar essa glória que é diferente da glória do mundo, porque Jesus não nasceu num palácio, Jesus não nasceu coberto de riquezas e coberto de coisas que aos olhos do mundo são gloriosas, mas Jesus nasceu num local improvável. Na verdade, Jesus nasceu rejeitado já, as pessoas não quiseram recebê-lo, não tinha lugar para ele na cidade, no mundo que ele criou, e ele então nasce com os animais. Veja, irmãos, é uma glória diferente da glória desse mundo. Então, quando Jesus ele vem, e ele antes de anunciar a mensagem do evangelho de salvação, Lucas ele faz questão de deixar claro para a gente que ele é aquele esperado, que ele é o segundo Adão, ele é aquele que veio para poder trazer salvação, que após o batismo de Jesus, onde o Pai fala, este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então Jesus ele é levado para o deserto para ser tentado por Satanás, em uma condição muito pior, muito diferente e oposta à condição que Adão foi tentado. Adão foi tentado num jardim, Jesus foi tentado no deserto. Adão foi tentado com abundância, Adão foi tentado naquilo que ele não precisava, naquilo que lhe era supérfluo. E Jesus foi tentado na sua necessidade, com fome, sem ter o que comer por 40 dias. Então veja, Jesus ele vence Satanás no deserto para mostrar que ele é aquele que foi capacitado por Deus, aquele que é capaz de trazer de fato a salvação para o seu povo. E aí então, irmãos, Jesus ele é rejeitado pelos seus, quando ele vai anunciar a mensagem na sua cidade a primeira vez, de modo claro já, ele é rejeitado e as pessoas pelo contrário tentam matá-lo. Então Jesus ele amplia o seu ministério, ele vai pregar, vai curar pessoas, vai fazer com que demônios sejam expulsos, e ele vai se preocupar em avançar cada vez mais na proclamação do seu evangelho. A gente viu, primeiro Jesus pregava e os seus discípulos apenas o acompanhavam. Depois ele enviou os 12 para que eles viessem proclamar o evangelho também nas cidades, e depois ele enviou mais 70, nós vimos recentemente, para preparar as cidades em que Jesus ia pregar. E no contexto aqui que nós estamos, irmãos, nós estamos vendo Jesus se alegrar, Jesus se alegrou na salvação dos fracos, na salvação dos humildes, mostrando que é o contrário daquilo que os homens pensam, que é agora que Deus enxerga e o modo que Deus quer ser glorificado nesse mundo, né? Jesus ele se alegra, ele diz, eu me alegro, Senhor, porque o Senhor ocultou dos sábios, dos instruídos, dos grandes desse mundo, e o Senhor revelou aos pequeninos. E o Evangelho de Lucas tem muito isso de a pobreza, a fraqueza, todas essas coisas que são desprezíveis aos homens, é exaltado nesse Evangelho, para mostrar que a glória e o poder está em Deus. Que o Senhor Jesus Cristo ele veio salvar gente de todo tipo, não é porque
todo tipo de pessoa merece ser salvo, mas porque a graça de Deus é tão poderosa que alcança qualquer tipo de pessoa. E então, irmãos, nós meditamos, né, na parábola do samaritano na semana passada, que é muito interessante porque a parábola ela foi contada, o contexto é um escriba veio perguntar para Jesus, querendo tentá-lo, diz, como é que eu faço para poder ter a vida eterna? E aí a resposta de Jesus é a lei. O que é que a lei diz? Como é que você interpreta o que a lei diz? E o homem interpretou a lei corretamente. Ele disse, a lei ela ensina que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E aí Jesus diz, faze isto e vive. Ou seja, se você fizer isso, você está salvo. Se você fizer isso, você está ok com Deus. E aí, então, o homem pergunta, quem é o meu próximo? E essa pergunta do homem, quem é o meu próximo, como eu disse para os irmãos na semana passada, ele está querendo dizer, olha, eu já amo a Deus sobre todas as coisas. E agora então me falta amar o próximo, então me diga quem é o próximo para eu poder amá-lo. E aí Jesus mostra, com a parábola do bom samaritano, que é impossível a gente amar alguém do modo que Deus, que a lei exige de nós que nós amemos. Ou seja, amar o próximo é impossível. A parábola do bom samaritano vai tratar a respeito então, do amor ao próximo. Então esse texto que nós lemos aqui vai falar a respeito do outro assunto que o escriba tinha dito que a lei falava, que era sobre o nosso amor a Deus. O nosso amor a Deus. Então o texto vai falar sobre isso, Lucas vai usar essa passagem de Marta e Maria para nos ensinar sobre o nosso amor a Deus. E o texto então nos diz, irmãos, a partir do versículo 38, que Jesus estava caminhando e entrou num povoado. Se não se lembrarem, Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Ele está indo realizar a obra que ele veio consumar aqui nesse mundo, ele está nessa caminhada, ele está com os olhos fitos em Jerusalém. E no caminho de Jerusalém, ele entra num povoado. Né? Aqui o texto não nos diz que povoado é esse, mas a gente sabe que é Betânia, porque era onde Maria e Marta e Lázaro, eles moravam. Isso, né, nos dito no Evangelho de João, no capítulo 11. Então, Jesus está aqui nessa cidade que já está próxima já de Jerusalém, e ele então vai se hospedar ali. É uma casa que nós sabemos que Jesus ele tinha uma amizade com essa família. Jesus, a palavra de Deus nos diz de modo claro que Jesus amava tanto a Lázaro, como a Marta, como a Maria. Eles amavam estar com o Senhor Jesus e sempre o recebiam em sua casa, é o que o texto nos dá a entender. E diz então que certa mulher, Marta, hospedou na sua casa. Então Jesus foi ali para aquela casa que nós entendemos que ele já tinha o costume de, quando estava passando ali na região, sempre ir na casa deles, né? Essas mulheres, elas demonstram muita intimidade com o Senhor Jesus, né? Quando falam com ele no Evangelho de João, e até mesmo aqui no Evangelho de Lucas, nesse texto, a forma que Marta fala demonstra que ela tem alguma intimidade com o Senhor Jesus. Então ela é falado o nome dela Marta, provavelmente porque ela era a irmã mais velha. Talvez ela fosse viúva e a casa fosse do marido dela e ela herdou a casa, então, e está morando aqui então com seus irmãos, né, com sua irmã Maria. E aí então o versículo 39 vai dizer, irmãos, né, justamente isso, que ela tinha uma irmã chamada Maria, e que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Veja, irmãos, que o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho que faz questão de tratar com detalhes as pessoas que são desprezadas. Vejam, isso é um evento, irmãos, que é registrado aqui no Evangelho de Lucas, que se fosse numa história contada pelos homens, né, na época lá de Cristo, dificilmente você ia ver um detalhe desse, uma história, esse tipo de história sendo registrado e gravado, porque é um momento em que Jesus ele está com duas mulheres, ou seja, isso é uma coisa que é uma coisa insignificante, aquelas mulheres estavam ali, elas tinham que estar ali mesmo e servindo a Cristo mesmo. Só que o detalhe que chama a atenção é que Maria ela não estava servindo a Cristo. Maria ela estava assentada, ela permaneceu parada, assentada, né? Essa que dá essa ideia de quedava-se, é permanecer ali naquele local. Então ela permaneceu ali assentada, ouvindo-lhes os ensinamentos. Isso não é algo comum, né? Naquela época, geralmente, apenas os homens eles tinham o direito de ser discípulos, né? De ter um mestre em que a pessoa podia ali ficar parada e ouvir os ensinamentos daquela pessoa. As mulheres, geralmente, elas tinham que, de fato, ficar na casa servindo, enquanto os homens estavam ali conversando sobre as coisas importantes. Né? Como os irmãos sabem, as mulheres eram muito desprezadas nessa época, e por isso que Lucas ele faz questão de tratar com respeito e com amor as mulheres no Evangelho. Ele fala a respeito de Maria, ele fala a respeito de Isabel, ele fala a respeito da profetisa Ana, ele fala a respeito da viúva de Naim, ele fala a respeito das mulheres que caminhavam com Cristo,
E ele fala também aqui a respeito de Marta e de Maria. E destaca essa questão de Maria, que de fato deve saltar aos olhos, que Maria estava ali ouvindo os ensinamentos de Cristo. Em contraste com isso, irmãos, está Marta. O versículo 40 diz, Marta agitava-se. Veja, enquanto Maria quedava-se, quer permanecer ali parada, ouvindo os ensinamentos de Cristo, Marta, ela se agitava de um lado para o outro. Enquanto Maria estava ali parada, quieta, ouvindo Cristo ensinar, Maria estava sempre fazendo alguma coisa, sempre resolvendo algum problema. E vejam, irmãos, que isso aqui, a gente conhece a história, a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente deve querer entender a história como a história quer ser entendida. Veja que o que Marta está fazendo aqui é o que se esperava dela, irmãos. O que se esperava de Marta é, você está recebendo uma pessoa na sua casa, o que você vai fazer? Você vai ficar ali sentado, parado, enquanto a pessoa está ali na sua casa? Não, você vai querer providenciar uma comida. Vejam que aqui não é só Jesus, irmãos, é Jesus e seus 12 discípulos. No mínimo, né? Talvez poderia até ter mais pessoas aqui do que essas 13 pessoas que ela estava recebendo na sua casa. Então ela tinha muito trabalho para fazer mesmo, ela tinha muita coisa que precisava ser feita na sua casa. E ela estava então agitada de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Veja que o texto não está dizendo que ela estava ali sem fazer nada, estava fazendo uma coisa inútil. Diz que ela estava realmente ocupada em muitos serviços. Veja, irmãos, é o contraste aqui que alguém poderia fazer, né, entre quando a gente vê uma pessoa assim agitada, como eu disse, né, o ser humano ele gosta de ser ocupado, a gente sente prazer em dizer que, olha, essa semana foi muito corrida, eu não tive quase que nenhum tempo para fazer as coisas que eu gostaria. As pessoas sentem prazer e acham que isso é um mérito, é algo maravilhoso para elas. De fato, trabalhar, irmãos, é uma bênção de Deus, apesar das dificuldades que existem no trabalho. Deus deu o trabalho para que a gente possa servir uns aos outros, e isso é maravilhoso. Veja, servir, irmãos, é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer na nossa vida. Poucas coisas na vida são mais importantes do que o serviço. Veja, nós acabamos de ler no Salmo 100, dizendo que nós devemos servir ao Senhor com alegria. E a palavra de Deus também nos diz que nós vamos amar o nosso próximo como? Servindo o nosso próximo. A figura de Marta aqui, irmãos, ela é comparada com a figura do bom samaritano, que estava ali servindo. Veja o que foi que o bom samaritano ele fez. Ele encontrou um homem ali que não era a obrigação dele fazer algo com aquele homem, não era da mesma nacionalidade dele, ele não conhecia, ele foi lá e ele ajudou aquele homem. Ele foi lá e passou remédio nas suas feridas. Ele foi lá e tentou tratar infecções. Ele foi lá, pegou o homem e colocou em cima do seu animal. Ele teve que andar o resto da estrada, quilômetros e quilômetros, a pé, porque ele colocou uma outra pessoa em cima do seu animal. Ele chegou lá e ele passou a noite lá com aquela pessoa, ele não foi embora, o texto diz que ele ficou cuidando lá dele. E quando foi no outro dia, ele ainda deixou dinheiro para poder aquele homem ser tratado. Veja, o bom samaritano, nós podemos dizer, é uma pessoa que está ocupada com muitos serviços. Ele estava ocupado com muitos serviços, assim como Marta. Então, quando a gente olha aqui para a figura de Marta, irmãos, a gente não deve olhar para ela como uma pessoa que está preocupada com coisas com as quais ela não deveria estar preocupada. Até porque, os irmãos pararem para perceber, diferente do que muitas pessoas enfatizam quando vão falar desse texto, quando vão se lembrar desse texto, Marta, ela não estava servindo as coisas desse mundo. Marta, ela não estava preocupada com o trabalho dela. Marta, ela não estava preocupada com a conta bancária dela. Marta, ela não estava preocupada com esse mundo, irmãos. Marta, ela estava preocupada em servir a Cristo. Veja que Marta, ela estava servindo, irmãos, era ao Senhor Jesus em pessoa. E os seus discípulos ali com ele. Então a gente não pode chegar e dizer, olha, tá vendo? A gente tem que parar de pensar nas coisas desse mundo e pensar mais em Jesus. Veja, isso é o óbvio, irmãos. Se você está perdido nas coisas desse mundo ainda, se você está perdido nas coisas desse mundo, você está preocupado com a sua conta bancária, você está preocupado com a sua vida, com as suas coisas, veja, você não pode se comparar com Marta de forma nenhuma. Se Marta ela vai ser repreendida pelo Senhor Jesus Cristo, você vai ser muito mais. Porque Marta ela não estava preocupada com as coisas desse mundo. Marta ela estava servindo ao Senhor Jesus Cristo. E então ela
Por isso, irmãos, que ela com ousadia, ela chega e ela fala, na verdade, ela vai repreender, ela não vai repreender a sua irmã somente, ela vai repreender o próprio Deus, ela vai repreender o Senhor Jesus. Ela diz: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Veja, ela está repreendendo o Senhor Jesus. Ela está dizendo: o Senhor não se importa não, eu estou aqui sozinha servindo todo mundo e minha irmã está aí sentada, sem fazer nada. Veja, irmãos, ela falou com segurança, com ousadia, justamente porque, humanamente falando, não teria ninguém que ia poder dizer que Marta estava errada aqui, nessa sua queixa, nessa sua reclamação. Ela estava servindo ao Senhor. Como é que alguém pode dizer para ela: olha, você é que está errada, você é que deveria parar de servir ao Senhor para sentar aí também? Ela nunca esperou que ia ser repreendida pelo Senhor Jesus, irmãos, quando ela fez essa repreensão. Ele ainda diz, olha, ela repreende o Senhor Jesus e ainda meio que dá uma ordem aqui no Senhor Jesus, né? Ela diz: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Vejam como é, irmãos. Ela faz uma pergunta, aquilo que a gente chama de pergunta retórica, né? Que é uma pergunta que a gente não espera uma resposta. Ou a resposta já está dada, ou a resposta nem precisa ser dada de tão lógica que é. Ele diz: olha, o senhor não se importa não? Ela está dizendo assim: é claro que o senhor se importa, é claro que o senhor acha isso errado o que ela está fazendo. Tanto é que depois que ela faz a pergunta, ela diz: então, já que o senhor sabe que ela está errada, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ou seja, ela está aqui cheia de razão, irmãos. Cheia de razão. E veja que ousadia para você chegar cheio de razão diante de Deus. E sabe por que isso é assustador, irmãos? Porque você pode estar cheio de razão, achando que você está servindo ao Senhor Jesus, achando que você está fazendo o que você deveria estar fazendo, e ainda assim você ser digno de repreensão. Que é exatamente isso que acontece com essa mulher. Ela chega para o Senhor Jesus e ela vai reclamar com o Senhor Jesus, e ela está aqui claramente cansada. A gente percebe, irmãos, é aquela mulher que falou porque não aguentou mais, de tanto que ela já estava agitada de um lado para o outro, fazendo tantas coisas. Ela aqui cansada, ela vai lá e ela fala, ela desabafa aqui ao Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, vejam que isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque, como eu disse para vocês aqui, ela está servindo a Cristo. E pelo fato de ela estar servindo a Cristo, fez com que ela achasse que isso dá a ela o direito de se achar melhor do que as outras pessoas, de se achar até no direito de questionar o próprio Senhor Jesus. Parece que ela acha que tem crédito até com Deus, porque veja, ela chegou nessa ousadia aqui para falar com o Senhor, como eu disse, porque ela tinha intimidade com Ele, mas veja, a forma que ela fala aqui não é simplesmente porque ela tem intimidade, é porque ela acha que ela está no direito e na razão dela. Veja, irmãos, isso acontece muito hoje, isso acontece muito. E tem tantas pessoas hoje que nem estão mais na igreja por conta exatamente disso daqui. Sabe por quê? Porque as pessoas servem a igreja, servem a Cristo, sendo que aquilo ali vai desgastando a pessoa. A pessoa ficando desgastada, até o ponto que ela chuta o balde. Aqui, como aparentemente, ou quase foi o que Marta fez. E aí a pessoa não aguenta mais, e a pessoa vai dizer, vai sair da igreja, ela nunca mais vai frequentar igreja nenhuma, e vai dizer assim: eu já dei o meu serviço a Cristo. Ninguém pode exigir mais que eu faça mais nada, que eu sente num banco de uma igreja, sabe por quê? Porque eu já servi tanto ao Senhor Jesus, eu já fiz tanto pelo reino de Deus, que ninguém pode reclamar comigo. E ninguém reconhece o trabalho que eu fiz. E as pessoas, elas o que foi que eu ganhei em troca de tudo aquilo que eu fiz para o Senhor Jesus Cristo? E a pessoa acha que Deus está em dívida com ela, porque ela serviu muito ao Senhor. Só que veja, irmãos, se eu sirvo a Cristo de um modo que me faz achar que eu tenho o direito de falar dessa forma que Marta falou, se eu sirvo a Cristo e eu penso que por conta desse meu serviço eu tenho um crédito com Deus, eu tenho alguns direitos com o Senhor, eu não estou me parecendo com um cristão verdadeiro. Na verdade, eu estou me parecendo, sabe com quem? Estou me parecendo com aquelas pessoas que vão ser condenadas ao inferno quando Cristo voltar, que dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz tanta coisa para o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: aparta-te de mim, porque eu nunca conheci vocês. Nunca conheci vocês. Ou seja, vocês nunca me serviram de verdade.
Vocês não estavam me servindo em momento algum da vida de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu e você, a gente estivesse servindo a Cristo verdadeiramente, a gente só serve a Cristo verdadeiramente, irmãos, quando isso é um fruto do nosso amor por Ele, quando isso é um fruto da nossa gratidão por Ele. E aí veja, se esse meu serviço é um fruto do meu amor, é um fruto da minha gratidão por Deus, como é que eu vou poder achar, como é que eu vou poder dizer que eu já fiz demais? Se na verdade aquilo ali é uma consequência de eu entender que não tem como eu pagar o que Deus fez por mim. Como é que eu vou achar que eu fiz demais pelo Senhor, irmãos? Se na verdade eu estou querendo servi-lo porque Ele me salvou do inferno. Então quando eu e você, a gente age como Marta agiu aqui nesse momento, irmãos, porque você não está olhando, a gente não está reconhecendo o que Cristo fez por nós. A gente não está entendendo o que é o serviço cristão verdadeiro. A gente não está servindo como uma consequência daquilo que o Senhor já nos deu e é impossível de ser pago. Veja, ela está servindo aqui, irmãos, mas ela acha que esse serviço dá o direito a ela de reclamar ou de fazer qualquer coisa. Quando na verdade, irmãos, quando eu e você a gente serve a Cristo verdadeiramente, nosso coração vai estar tão alegre que se o outro irmão não está querendo servir tanto assim quanto você não vai ficar se achando melhor do que ele, ou preocupado com ele, ou se comparando com ele, ou querendo servir mais do que o outro. Você está olhando para Cristo, você sabe que mesmo se eu passar o resto da minha vida toda servindo a Ele, eu não fiz o suficiente para compensá-lo pelo que Ele fez por mim. E é interessante também, irmão, sabe por quê? Porque muitas pessoas elas servem a Cristo justamente para não se assentar e ouvir Cristo falar. Veja que a gente, irmão, muitas vezes quer estar sempre ocupado, até mesmo com as coisas de Deus, para que eu e você, a gente não precise se relacionar com Ele. A pessoa não ama ler a palavra de Deus, não ama orar, então ela vai querer estar sempre o tempo todo fazendo alguma coisa, ajudando o próximo, dando uma de bom samaritano até, para não precisar ouvir o Senhor falar, para não se relacionar com o Senhor, para não viver uma vida de oração. Eu lembro de uma vez que eu vi o pastor John Piper, acho que há mais de 10 anos, ele falando que o que afasta ele de Deus e da oração não é o pecado, ele diz. São coisas boas, ele diz. É um e-mail que alguém me manda e precisa de uma resposta. É uma pessoa que está precisando de ajuda e eu não posso usar essas coisas como motivos ou como desculpas para não estar me relacionando com Deus. Veja, eu só posso, irmãos, eu só posso servir a Cristo verdadeiramente quando eu estou transbordando de Cristo. Veja, o serviço, nosso amor ao próximo, irmãos, é uma consequência do nosso amor a Deus. Por isso que os dois mandamentos estão unidos. Só vou amar o meu próximo como a mim mesmo, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas. Se eu não estou amando a Deus acima de todas as coisas, todo o serviço que eu fizer, para quem quer que seja que eu faça, eu vou estar fazendo para a minha própria glória. Eu vou estar servindo para me sentir bem. Eu vou estar servindo, mas o meu objetivo com isso não é realmente transbordar do Senhor Jesus. E aí veja, irmãos, a gente não quer ouvir o Senhor, porque é tão difícil, irmãos, num mundo tão agitado, um coração tão atribulado como o nosso, a gente quer dar-se, a gente permanecer parado diante de Cristo e deixar Ele falar, e deixar Ele nos ensinar. A gente fica agoniado, a gente quer fazer um bocado de coisa, até na hora da pregação a gente não quer a pregação, o pastor fala demais, e eu queria me levantar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. A gente não quer, irmãos, é ouvir o Senhor falar. A gente não quer simplesmente ser alvo da graça. A gente quer fazer algo para conquistar algo da parte de Deus, como Marta que estava fazendo. Mas veja, irmãos, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é misericordioso, porque Ele poderia ter falado dessa forma, mais dura, como eu estou falando um pouco aqui para vocês, para Marta. Ele poderia ter dito: Marta, tá vendo, Marta, que você não me ama de verdade? Porque se você me amasse de verdade, você não ia chegar para mim e falar isso. Se você me amasse de verdade, você não ia estar preocupado com o que sua irmã está fazendo ou está deixando de fazer. Não foi assim que Jesus falou para Marta, irmãos. Jesus disse: Marta, Marta. E sempre que o Senhor Jesus, irmãos, sempre que Deus chama a pessoa assim pelo nome, falando 2 vezes, é sempre uma demonstração de amor incrível que a gente vê nas Escrituras.
Primeira vez que a gente vê Deus fazendo isso é com Abraão, quando Abraão ia sacrificar o filho dele, por amor ao Senhor. Então, Deus diz, Abraão, não precisa sacrificar o seu filho. Eu estou vendo que você teme ao Senhor. Ou também, quando Deus ele fala assim, o Senhor Jesus fala assim com o apóstolo Paulo, quando ele diz, Saulo, Saulo, um perseguidor, irmãos, uma pessoa que estava matando cristãos e prendendo cristãos. E Jesus fala com tanto amor, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui ele fala com Marta, então, Marta, Marta. E ele diz, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ou seja, irmãos, nossa agitação é uma consequência, muitas vezes, do nosso coração que não está em paz, que não está descansando no Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses, ele diz, olha, não andem ansiosos por coisa nenhuma, antes sejam conhecidas diante de Deus, através da oração e da súplica, as petições que vocês têm a fazer. Ou seja, irmãos, a gente busca o Senhor com o desejo de que Ele acalme o nosso coração, porque antes do serviço, irmãos, deve haver um descanso. O fundamento do serviço é o descanso. Por isso que na Nova Aliança mudou o dia da guarda do Senhor do sábado para o domingo, porque no Antigo Testamento eles estavam aguardando ainda aquele que viria. No Novo Testamento ele já veio. A gente descansa no Senhor e a gente inicia a nossa semana já tendo como fundamento, a gente vai trabalhar tendo como fundamento o descanso no Senhor. Então, se o nosso coração estiver descansando no Senhor, irmãos, a gente vai poder servir e servir verdadeiramente a Deus. Não servir com um coração inquieto, mas servir com um coração que está descansando no Senhor. Servindo com um coração, irmãos, que ele não está tentando alcançar algo nesse mundo, mas ele está nesse mundo, em todas as coisas que ele faz, tentando ser alcançado por Deus. Tentando fazer que, seja no trabalho, seja no relacionamento familiar, seja em qualquer situação da vida, seu alvo é como que a graça de Cristo vai se manifestar em mim e através de mim nessa situação. Aí você não vai ver mais o trabalho simplesmente como uma forma de ganhar dinheiro. Você precisa trabalhar mais porque você precisa ganhar mais dinheiro. Você não vai precisar ver o relacionamento, seja com pessoas, com amigos, com o marido, com a esposa, com filhos ou com os pais. Como que eu posso me sobressair nesse relacionamento? Como que eu posso fazer com que esse relacionamento me dê o que eu preciso? Não. Você vai para esse relacionamento transbordando de Cristo, transbordando da graça, descansando no Senhor. Então você vai fazer ali o que precisa ser feito. E não querer que o seu relacionamento seja de um jeito que satisfaça a sua alma. Então veja que quando a gente descansa no Senhor, irmãos, a gente não vai mais andar inquieto e preocupado com muitas coisas. Porque veja, se o meu maior problema já foi resolvido, se Cristo resolveu na cruz do Calvário para mim, todos os meus problemas, irmãos, Ele me tira do inferno, Ele transforma o meu coração, Ele cuida de mim, seu Espírito habita no meu coração e Ele é um Deus cuidador e provedor do seu povo. Então não precisa andar ansioso por coisa nenhuma, nem pelo que eu vou comer, nem pelo que eu vou vestir. E até mesmo o meu serviço a Deus, irmãos, não vai ser meritório. Eu não estou querendo servir ao Senhor, eu não estou querendo cargo na igreja, eu não estou querendo essas coisas, preocupado, porque eu quero me ver como uma pessoa grande para Deus. Não existem pessoas grandes para Deus, irmãos. Nós somos insignificantes, mas se alegre, porque o Senhor Jesus Cristo acabou de nos dizer que Ele exulta e dá graças ao Senhor, porque Ele ocultou essas coisas dos grandes, mas os pequenos, aqueles que reconhecem as suas fraquezas, aqueles que reconhecem que não são ninguém, mas que descansam no Senhor, que estão ali quietos e permanecem em Cristo, ouvindo a sua voz, o seu ensino, se relacionando com Ele, lendo a sua Bíblia, orando, cultuando ao Senhor, guardando o seu santo dia, amando viver, fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E a gente consegue confundir isso até mesmo obedecendo os mandamentos, irmãos, porque veja, nós não obedecemos o mandamento porque a gente acha que obedecer aquele mandamento vai fazer com que aquilo ali vai me tornar uma pessoa melhor necessariamente. Não é o objetivo, irmãos, de obedecermos os mandamentos. A gente obedece o mandamento, sabe por quê? Porque foi o que Deus ordenou que a gente fizesse. Porque Deus prometeu, irmãos, que quando a gente estivesse caminhando com Ele dessa forma, Ele iria se manifestar a nós. Veja, você vem para o culto
Não é porque você precisa cumprir um ato religioso. Você vem para o culto porque Deus ele prometeu que vai se encontrar com você aqui. Você vai guardar o dia do Senhor, não é para você poder viver uma vida religiosa cheia de regrinhas. É porque o Senhor prometeu que vai se encontrar com você nesse dia. Você vai guardar os mandamentos do Senhor, descansando e já sentindo deleite nele. Não esperando, é óbvio, irmãos, que guardar os mandamentos do Senhor traz benefício para a nossa vida, mas você deve guardar ele já descansando no Senhor, já com seu coração, sabendo que Deus ele já é tudo, já fez tudo o que precisava ser feito por você. Então eu e você a gente vai poder, irmãos, não andar mais inquieto e preocupado com muitas coisas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo ele nos diz, ele diz aqui a Marta e a mim a você também. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Todas as outras coisas, irmãos, que a gente vai fazer aqui nesse mundo, elas vão passar. Tudo o que você consegue ver, ouvir ou sentir, tem uma data, um prazo de validade. Tudo isso é passageiro. Até mesmo o serviço ao Senhor, irmãos, que nós realizamos aqui nesse mundo, ele é passageiro. Veja, o serviço que a gente presta a Deus aqui, irmãos, ele não é algo que nós façamos aqui que vai salvar pessoas, que vai transformar almas, não. Mas a Bíblia nos diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão, ou seja, a gente pela fé, confiando que Deus é quem vai dar sentido e valor àquilo que nós fazemos. A gente vai poder servir ao Senhor, irmãos, mas descansando, sabendo que uma coisa só é necessária, nós estamos aos pés do nosso Senhor, nos relacionando com Ele. E todas as outras coisas, irmãos, devem ser consequência desse nosso relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nós não, nada, irmãos, nem o serviço ao Senhor sirva de justificativa para nós deixarmos de nos relacionarmos com Ele. Vamos, irmãos, então,